Olá, vamos iniciar a segunda Na aula anterior aula aprendemos com o professor Jackson que no movimento uniforme a velocidade é constante e a aceleração é nula. Portanto, neste movimento, a velocidade se mantém sempre igual. Ela pode ser positiva ou negativa, mas nunca muda. E a aceleração é sempre igual a zero. Vimos que no movimento uniformemente variado, a velocidade muda com o tempo e a aceleração é constante e não nula. Neste movimento, a velocidade aumenta ou diminui à medida que o tempo passa, de forma uniformemente. Quer dizer que a aceleração tem sempre o mesmo valor, isto é, a aceleração é constante, jamais será igual a zero. Observamos que em todos os gráficos dos movimentos, o eixo horizontal é sempre utilizado para a grandeza tempo. Nunca esqueça, todos os gráficos que nós trabalharmos nos movimentos, o eixo horizontal está reservado para a grandeza tempo e o eixo vertical para outra grandeza que você estiver analisando, velocidade, espaço ou aceleração. Boa aula! Como vai? Estamos prontos para iniciar a terceira aula de Física. Se você está lembrado, na aula anterior nós estudamos dois movimentos extremamente importantes, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. No início desta aula, algumas imagens mostraram pessoas puxando, erguendo, empurrando um objeto, lançando, chutando ou batendo em uma bola. Em todas estas situações, uma força atuou sobre os corpos. E todas as vezes que forças atuarem, ocorrerão alterações no estado de movimento dos corpos. O nosso objetivo agora é estudar exatamente as causas desses movimentos, isto é, as forças que atuam sobre estes objetos e o que elas causam a eles. Remonta de há mais de 2000 anos que o homem procura estudar as causas do movimento. Porém, foi Isaac Newton que nasceu no ano de 1642, exatamente no dia de Natal, na Inglaterra, o responsável pela teoria que iria explicar de modo correto todos os movimentos. Isaac Newton, no ano de 1686, publicou o seu principal trabalho, denominado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Foi tão importante a contribuição de Newton que a mecânica clássica também é denominada de mecânica newtoniana. Precisamos, então, conhecer o que causa e o que mantém o movimento, que são as forças. Só que antes disso, é conveniente que nós saibamos como as forças aparecem e de que maneira elas são representadas. Para isso, vamos inicialmente identificar quais são os tipos de grandezas que existem dentro da física. Podemos classificar as grandezas, todas as grandezas que aparecem na física, apenas em dois tipos. As grandezas podem ser escalares ou as grandezas podem ser vetoriais. Tentaremos explicar através de exemplos a diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Se dissermos que uma pessoa tem uma massa de 60 quilogramas, massa 60 unidade quilogramas, esta informação por si só está completa. Não resta nenhuma dúvida, não existe nenhuma pergunta a ser feita, nada que esclareça a informação, ela está completa.
Se dissermos o volume de uma caixa d'água é igual a 1000 litros, ou a área do terreno que eu acabei de adquirir é igual a 5.000 metros quadrados. Ou, se nós dissermos, a temperatura hoje está extremamente agradável, por volta de 15 graus Celsius. Você percebeu que em todas estas situações, nesses exemplos que nós usamos no dia a dia, apenas a informação acompanhada do valor numérico e a sua unidade foi suficiente para caracterizar a grandeza. Quando isso acontece, nós chamamos esta grandeza de grandeza escalar. Quer dizer que ela precisa apenas de um valor numérico acompanhado da sua respectiva unidade. Portanto, são grandezas escalares: o tempo, a massa, o volume, a área, a temperatura. Agora, quando falamos em grandezas vetoriais, as coisas não se portam exatamente desta maneira. Vamos dar um exemplo. Suponha que eu dissesse a vocês que a partir deste ponto aonde estou, efetuasse um deslocamento em linha reta igual a 2 metros. Será que você pode me dizer com exatidão aonde terminará o meu deslocamento? Com certeza você deve ter dito que não, porque faltam informações. É verdade. Se eu fizesse um círculo de raio igual a 2 metros, a partir desse ponto central, eu poderia me deslocar em linha reta e terminar o meu deslocamento em qualquer ponto deste círculo. Portanto, eu poderia me deslocar 2 metros para o lado de cá, acompanhe. Ou, a partir do ponto central, me deslocar 2 metros para o lado de cá. Quer dizer que apenas a informação 2 metros em linha reta não foi suficiente para caracterizar esta grandeza. Eu preciso então de informações adicionais. Essas informações são duas. Eu preciso de uma direção. Se fizéssemos um comparativo com os pontos cardeais e eu dissesse que exatamente à minha frente está o norte e atrás está o sul, e dissesse que a partir deste ponto central eu vou me mover 2 metros em linha reta na direção norte-sul. Será que agora você já poderia me dizer exatamente aonde eu vou terminar o meu deslocamento? Com certeza, a sua resposta continuou sendo não. Porque eu posso me mover 2 metros na direção norte-sul, mas do norte para o sul ou do sul para o norte. Portanto, eu ainda tenho duas possibilidades. Quer dizer que eu preciso dar a informação completa. Seria mais ou menos assim. Vou me deslocar 2 metros a partir deste ponto central em linha reta, na direção norte-sul, no sentido que vai do sul para o norte. Então, 2 metros, e você saberia com exatidão aonde que eu vou terminar o meu deslocamento. Neste caso, você percebeu que a grandeza necessitou de informações adicionais. Além do valor numérico, chamado de intensidade, nós precisamos também definir mais duas coisas, uma direção e um sentido. E todas as grandezas que necessitam de módulo ou intensidade, direção ou sentido para ficarem completamente caracterizadas são chamadas de grandezas vetoriais. Neste caso, nós temos como exemplo a aceleração, o deslocamento, que eu acabei de exemplificar, a velocidade e também a força, objeto nosso de estudo na aula de hoje. Portanto, você já sabe que a força é uma grandeza vetorial. Não basta dizermos a intensidade da força, nem a sua direção. Precisamos dizer a intensidade, a sua direção e também o seu sentido, para que ela fique caracterizada. Isto é necessário para que você saiba o que vai acontecer com o corpo, o que a força irá provocar neste corpo. As alterações no movimento do corpo
estão sujeitas à direção e ao sentido, além, obviamente, do valor numérico da força aplicada. Por esse motivo, necessitamos conhecer módulo, direção e sentido da força aplicada sobre o corpo. É importante diferenciarmos direção e sentido. Muitas pessoas, e infelizmente muitos prefeitos de algumas cidades, confundem direção e sentido. Todas as vezes que a prefeitura resolve mudar o sentido de uma rua, ocorre inevitavelmente o mesmo erro. Aparece uma placa fixada dizendo que a direção da rua foi mudada. É óbvio que isto não aconteceu. A única coisa que nós podemos alterar na rua é o seu sentido. Ainda bem que muitos já estão se preocupando em escrever corretamente as placas de trânsito. E esta é uma preocupação que deve existir em todos os lugares. Agora, é importante que você saiba como representar estas forças, já que nós vimos que as forças são grandezas vetoriais, elas precisam de um módulo, de uma intensidade, uma direção e um sentido. Portanto, elas devem ser representadas através de um ente matemático chamado de vetor. O vetor é representado através de um segmento de reta orientado, com uma origem num ponto, uma extremidade em outro ponto e também um sentido muito bem definido. Observe a figura de um vetor. Nesta situação, você identifica claramente a origem, a extremidade e o sentido do vetor através da flecha na sua extremidade. Observe também que o vetor está representado pelo F com uma setinha em cima. Todas as vezes que nós formos representar vetores a partir de agora, sejam forças, velocidade, deslocamento, colocaremos o símbolo da grandeza com uma setinha em cima para representar que ela é uma grandeza vetorial e que necessita, portanto, de módulo, direção e sentido, e que será representada através de um ente matemático chamado vetor, como acabamos de ver. Agora, é extremamente importante que você diferencie a adição de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Nas grandezas escalares que acabamos de ver, se eu possuo uma massa, um objeto que tem uma massa de 5 kg e um outro que tem uma massa de 2 kg, é óbvio que se eu somar as duas massas, eu tenho uma massa igual a 7 kg. Mas com as forças isso não é necessariamente verdadeiro. Se tivermos um objeto e duas forças atuando sobre ele, uma de 5 newtons e outra de 2 newtons, não podemos afirmar necessariamente que a resultante, isto é, a força somada das duas, será igual a 7 newtons. Isto só será verdade num caso muito especial que veremos a seguir. Observe o primeiro caso da soma de dois vetores, exatamente o caso especial que acabamos de exemplificar. Quando o ângulo entre os dois vetores for igual a 0 grau, basta que você faça a soma algébrica dos dois vetores. Isto é, se um deles tiver valor igual a 4 e o outro 3, portanto, a resultante, nesse caso, a soma destes dois vetores, será igual a 7, a soma algébrica de 3 mais 4. Podemos exemplificar isto usando uma mesa. Suponha que duas pessoas estejam puxando esta mesa, formando um ângulo de 0 grau. Você teria duas forças atuando sobre ela. A resultante que acabamos de ver, 7 newtons, seria a soma algébrica 4 de uma força e 3 de outra força. O segundo caso da soma de vetores é quando o ângulo entre as duas forças for igual a 180 graus. Olhe o exemplo. Quando o ângulo for 180 graus, os dois vetores estarão em sentidos opostos, terão a mesma direção, mas sentidos opostos, para que você ache a resultante, isto é, aquela única força ou aquele único vetor capaz de substituir os dois, basta que você faça a subtração algébrica.
pegue o maior vetor e subtraia do menor vetor. Se neste nosso exemplo, o primeiro vetor for igual a 4 e o segundo vetor igual a 3, você apenas fará uma subtração, 4 menos 3. Só que isto só é válido quando os vetores estiverem na mesma direção, mas em sentidos contrários. No nosso exemplo da mesa, é fácil. Peça para uma pessoa puxar para o lado de cá, enquanto outra puxa para o lado de lá. Evidentemente, a mesa irá para o lado da pessoa mais forte, para o lado da maior força. Se eu, para o lado de cá, fizer uma força igual a 4 newtons e a pessoa que puxa para o lado de lá, como um cabo de guerra, fizer uma força igual a 3 newtons, a resultante, igual a 1 newton, terá a mesma direção e sentido da maior força aplicada, portanto, para o meu lado. E o objeto virá para o lado de cá. É extremamente importante conhecermos a resultante para sabermos para onde o objeto vai se deslocar, para sabermos com que velocidade e com que aceleração. O terceiro caso especial da soma de dois vetores é quando o ângulo entre eles for igual a 90 graus, isto é, quando os dois vetores forem perpendiculares. Acompanhe a figura. Quando isto acontecer, você tem um ângulo de 90 graus entre o vetor V1 e o vetor V2. Se você traçar a reta paralela ao primeiro vetor e uma outra reta paralela ao segundo vetor, a resultante pode ser obtida pelo método do paralelogramo. Você acabou de verificar que nesta situação, onde os dois ângulos, o ângulo entre os dois vetores é igual a 90 graus, o triângulo formado entre o vetor V1, o vetor V2 e a resultante é um triângulo retângulo. E todas as vezes que você tem um triângulo retângulo, já deve ter visto que o teorema de Pitágoras é válido. Portanto, para acharmos a resultante quando o ângulo é igual a 90 graus, basta aplicarmos o teorema de Pitágoras. Vamos ver novamente a figura. Observe que a resultante é exatamente o teorema de Pitágoras, onde a resultante é a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto elevado ao quadrado, isto é, V1 ao quadrado, mais o outro cateto elevado ao quadrado, isto é, V2 elevado ao quadrado. Se você já aprendeu isso na matemática, pode facilmente entender. Acompanhe o raciocínio mental. Se um dos vetores vale 4 newtons e o outro vetor vale 3 newtons, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 16 é 25. Tirando a raiz quadrada, nós temos 5. Para os 3 exemplos que acabamos de verificar, a resultante muda. Num primeiro caso, ela era igual a 7. Num segundo caso, ela era igual a 1. E neste terceiro caso, ela é igual a 5. Você verificou que em todos os 3 casos analisados, os vetores tinham exatamente os mesmos valores. O que estávamos mudando era apenas o ângulo de aplicação desses vetores ou destas forças. Neste caso, você tem que tomar o máximo cuidado a respeito do ângulo de aplicação. Dependendo do ângulo, você aplica o primeiro, o segundo ou o terceiro caso. Porém, quando o ângulo não for 0, 90 ou 180 graus, é necessário que você aplique a lei dos cossenos. Você já deve ter visto isso na matemática. Se não, acompanhe no seu material didático a seguinte equação para o cálculo da resultante para um ângulo alfa qualquer entre os dois vetores. R ao quadrado igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1, V2, vezes o cosseno do ângulo alfa, isto é, o cosseno do ângulo entre o vetor V1 e V2. Mas esta equação só é válida para 2 vetores. Se nós tivermos vários vetores, podemos determinar a sua resultante, pelo menos de modo gráfico, através do método do polígono. Acompanhe para 3 vetores o seguinte exemplo. O vetor V1, o vetor V2 e o vetor V3 estão sendo aplicados simultaneamente sobre uma partícula P. Para que efetuemos a soma desses 3 vetores,
Basta que sigamos a seguinte orientação: escrever novamente o primeiro vetor e na extremidade desse desenhar o segundo vetor, na extremidade do segundo desenhar o terceiro vetor e da origem até a extremidade do último vetor escrevermos a resultante R, exatamente como vemos na ilustração. Portanto, aquele vetor R é a soma dos vetores V1, V2 e V3. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Está na hora de trabalharmos definitivamente a matéria da aula de hoje. A primeira coisa que vamos ver é o que as pessoas entendem por força. Fizemos desta pergunta a várias pessoas, pedindo que dessem exemplos. Vamos ver o que elas responderam. Você sabe o que significa força? Bom, força para mim significa vigor, força física, assim, no sentido de potência, assim. Dê algum exemplo de força. Exemplo de força, por exemplo, um automóvel tem força. Um sujeito que pratica halterofilismo tem força. São dois tipos de forças diferentes. Eu entendo por força, vários tipos de força, né? Pode ser força física, né? Agressão, né? As pessoas, ou pode ser força gerada por meio da natureza, né? Energia elétrica, força elétrica, né? Acho que é por aí mesmo. Dê algum exemplo de força. Um exemplo de força? A luz. A luz é uma força, né? De energia, né? Na minha opinião, força é algo que desloca um corpo. É alguma coisa que pode empurrar ou puxar alguma coisa. É uma força. Você sabe citar algum exemplo de força? Ah, sei. Por exemplo, uma pessoa empurrando alguma coisa. Alguma coisa empurrando, puxando. Você viu o que várias pessoas acham a respeito de força. Na realidade, fisicamente, podemos definir força como sendo o resultado da interação entre dois corpos. Quer dizer que a força só existe quando ocorrerem interações entre no mínimo dois corpos. Você lembra daquele personagem de desenho animado e que depois virou filme, que tirava uma espada e gritava, "Eu tenho a força"? Pois é, o diretor enganou-se. Ele não tem força. A força não é contida em um corpo. A força não pode ser armazenada. Se isto fosse possível, poderíamos vender a força na farmácia, no supermercado, sob a forma de comprimidos ou sob a forma de gotinhas. O mesmo erro nós tivemos com aquele outro personagem do desenho animado e que também virou filme, que comia uma certa substância e imediatamente ficava forte, né? E coitado do Brutus. Você está lembrado? Pois é, a força é uma grandeza vetorial, não pode ser contida nos corpos, só existe quando houver interação entre dois corpos. A força no Sistema Internacional de Unidades é expressa em Newton. É feita uma homenagem ao cientista Sir Isaac Newton e por esse motivo força é expressa em newtons. Você já viu que nos exemplos anteriores de vetor eu havia falado em força de 4 newtons, de 5 newtons. Portanto, todas as vezes que falarmos na força, iremos expressar a unidade, que no Sistema Internacional é igual a Newton. Existem também outras duas unidades para a força, menos utilizada, é verdade, mas se aparecer em algum lugar, você saberá que essas grandezas representam uma força. É o quilograma-força e o Dina. Muito bem, agora que já definimos o que vem a ser força, podemos estudar as variações nos movimentos provocadas por estas forças. Quer dizer que iremos estudar agora as 3 leis de Newton. Vamos começar nesta primeira aula e terminar
na aula seguinte com as 3 leis de Newton. O objetivo principal da aula de hoje, então, estudo das forças e as 2 leis de Newton, a primeira e a segunda. A primeira lei de Newton, na realidade, não foi ele quem definiu. Newton nunca escondeu que sempre subiu no ombro de gigantes, de acordo com as suas próprias palavras, para chegar a imensas e importantes conclusões a respeito das forças e dos movimentos dos corpos. A primeira lei também é chamada de princípio da inércia. Inércia é a propriedade que toda a matéria tem de resistir a variações no estado de movimento. Acompanhe a seguinte animação e veja se você se identifica com ela. Se isto já aconteceu com você, não fique triste. Você estava, na realidade, aprendendo física. Quando o corpo está em repouso, a sua tendência é permanecer em repouso. Portanto, quando o ônibus estava em repouso e você junto com ele, você tendia a ficar em repouso. Se repentinamente o ônibus entrou em movimento, a tendência sua é permanecer em repouso. Por esse motivo, você foi arremessado para trás, caindo. A mesma coisa acontece quando você está junto com o ônibus a uma velocidade de, por exemplo, 80 km por hora. Se não estiver se segurando em nada e o ônibus frear bruscamente por causa de um determinado objeto, a tendência é que você continue este movimento. Por isso, você é arremessado para frente, como acabamos de ver na animação. Quer dizer que todas as vezes que você estiver em repouso, a tendência do seu corpo é permanecer em repouso. E se você estiver em movimento, a tendência é permanecer em movimento. Por esse motivo é que o Garfield, da tirinha, não pode fazer o que está fazendo. Observe, na tirinha, o gato, muito safado, resolve mexer numa manivela. Esta manivela é o freio de mão. E todas as vezes que isso acontece, as pessoas são arremessadas para frente. É por esse motivo que nos carros é obrigatória a utilização do cinto de segurança. Se você dirige ou se você é passageiro de um determinado carro, use o cinto de segurança. Ele está ali para a sua segurança, para impedir que você seja arremessado para fora numa freada muito brusca a um determinado acidente. É importante que você, pai ou mãe, tome muito cuidado com as suas crianças. Não basta colocá-las no banco de trás. As crianças também devem utilizar o cinto de segurança, preferencialmente o de 3 pontos. Uma pesquisa efetuada pelos principais órgãos de trânsito do Brasil verificou que entre as vítimas dos acidentes, as principais são as crianças e que estavam exatamente no banco de trás, sem utilizar cinto de segurança. Por isso, cuide de seus filhos. Cuide colocando o cinto de segurança. Você não sabe quando um acidente acontecerá. Com a moto e com a bicicleta, isto também acontece. Garanto que muitos de nós já presenciamos acidentes de moto ou de bicicleta. Na grande maioria das vezes, a moto colide com o obstáculo e o motociclista ou ciclista é arremessado adiante. Quer dizer que ele queria continuar o seu movimento. Os principais problemas causados em acidentes de bicicleta e de motocicleta não é na hora do acidente, é a queda depois, quando o ciclista ou motociclista bate a cabeça no chão, bate a cabeça no meio-fio. Por isso, outro item de fundamental importância é o capacete, tanto para a moto quanto para o ciclista. Por isso, nunca esqueça do capacete. Agora já podemos definir a primeira lei de Newton ou o princípio da inércia. Um corpo livre da ação de forças, ou com resultante nula, ou está em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, que são os estados de equilíbrio. Matematicamente, podemos expressar a primeira lei da seguinte forma. Observe, se a força resultante sobre um objeto é igual a 0, a sua velocidade, que é vetorial, é constante. Isso possibilita 2 alternativas.
Se a velocidade for constante e igual a zero, o objeto está em repouso, chamado de equilíbrio estático. Mas, se a velocidade for constante diferente de zero, o objeto está em movimento retilíneo e uniforme, que é chamado de equilíbrio dinâmico. Podemos iniciar agora a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Para que você entenda a segunda lei, a resultante agora não é mais zero, como no caso da primeira lei. E se essa resultante não vale zero, obviamente que esse objeto entrará em movimento. Isto fará com que a velocidade do objeto tenda a aumentar ou diminuir no decorrer do tempo. Já sabemos que variação na velocidade provocará aceleração. Portanto, quando a resultante não for igual a zero, nós teremos uma aceleração sobre os corpos. É exatamente sobre isso que trata a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. A aceleração é, na realidade, diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre o objeto. Observe uma situação muito simples. Pegue um pequeno bloco de madeira e empurre esse bloco com uma determinada força. Ele adquirirá uma certa aceleração. Se você aumentar a força, esta aceleração também tende a aumentar. Podemos definir a segunda lei de Newton da seguinte forma. Observe. A aceleração adquirida por um corpo de massa constante é diretamente proporcional à força resultante sobre o corpo, sendo a massa a constante de proporcionalidade. Matematicamente, a segunda lei de Newton pode assim ser colocada: R de resultante igual a massa vezes ΔV sobre ΔT, variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Só que variação da velocidade é definido como aceleração. Portanto, a segunda lei de Newton é expressa como sendo R resultante igual a massa vezes a aceleração. Não esqueça que a força resultante é sempre uma grandeza vetorial e que precisa de módulo, direção e sentido, e que a aceleração também é uma grandeza vetorial e que, neste caso, também precisa de módulo, de direção e de sentido. Podemos agora realizar uma problematização sobre a segunda lei de Newton que acabamos de verificar. Acompanhe o seguinte problema. Uma partícula P de massa igual a 2 kg encontra-se inicialmente em repouso. Determine em cada caso a aceleração adquirida pela partícula. No primeiro caso, nós temos apenas duas forças atuando sobre a partícula. Observe a ilustração. Uma das forças é igual a 16 newtons e a outra 12 newtons. Você observa que o ângulo entre elas é igual a 180 graus. Neste caso, para determinarmos a resultante, faremos apenas a subtração dessas duas forças, obtendo a resultante da seguinte forma. A resultante será 16 menos 12, isto é, 4 newtons. Agora, podemos achar a aceleração aplicando o princípio fundamental da dinâmica. A igual a R sobre M. A resultante é igual a 4, a massa é igual a 2. Portanto, a aceleração, neste primeiro caso, adquirida pela partícula P, será igual a 2 metros por segundo ao quadrado e terá a mesma direção e o mesmo sentido da força de 16 newtons, da força maior. No caso B, as duas forças aplicadas estão formando um ângulo diferente. Observe a figura. As duas forças, uma de 8 e outra de 6 newtons, estão formando um ângulo de 90 graus. Se você está lembrado, a resultante é conseguida através do teorema de Pitágoras. Mas lembre, um cateto igual a 6 newtons, outro cateto igual a 8 newtons, a hipotenusa vai ser igual a 10 newtons. Portanto, a resultante obtida nesta situação igual a 10 newtons. Agora, para determinarmos a aceleração, basta dividirmos essa resultante pela massa do objeto, tendo 10 dividido por 2, ou seja, a aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado.
leia em seu material didático mais alguma coisa sobre vetores e grandezas vetoriais. Descubra mais algumas grandezas chamadas de escalares e outras chamadas de vetoriais. Faça também alguns exercícios trabalhando com soma de vetores, mudando o ângulo entre eles, para você observar que a resultante será sempre diferente quando o ângulo mudar. E também pense um pouquinho sobre a primeira e a segunda lei de Newton. Na primeira, a resultante das forças que agem sobre o objeto é igual a zero. Na segunda, a resultante é diferente de zero e esta resultante vai provocar uma aceleração. Estamos terminando a aula de hoje. Não falte a próxima. Veremos a terceira lei de Newton, ou o princípio da ação e reação. É muito interessante. Até lá! Como vai? Estamos prontos. A aula de hoje teve como tema a primeira e segunda leis de Newton. Aprendemos que existem apenas dois tipos de grandezas físicas, as escalares e as vetoriais. Todas as grandezas que você vier a estudar na física ou são escalares ou são vetoriais. É fácil diferenciá-las. O professor Jackson nos falou que a força é a interação entre corpos. Isso só ocorre quando no mínimo dois corpos estiverem interagindo. Não esqueça que a unidade de força no sistema internacional é Newton. Vimos que a primeira lei de Newton está associada à resultante nula e a segunda lei de Newton à resultante não nula. Se você fizer o cálculo da resultante das forças que atuam sobre um corpo e esta resposta for igual a zero, se a resultante for nula, estamos na primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia. Porém, se essa resultante for diferente de zero, o corpo certamente terá uma aceleração. Estamos trabalhando com a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Até o próximo encontro com o professor Jackson.